600 mil reais em mais ou menos 6 anos. Uma média aí de uns 100 mil reais por ano ou de uns 12, 13 mil euros. Eu acho que não é um número ruim, ainda mais se você vem de uma realidade de escassez e pobreza como eu vim. Mas é possível, acho que se eu conseguir atingir esse número, estamos lá caminhando aquele número básico que todo mundo hoje em dia quer chegar. Ainda vai levar algum tempinho, mas estou sim a caminho e estou muito feliz com os resultados que eu venho colhendo hoje em dia. Então, decidi criar esse vídeo para simplesmente compartilhar com vocês, né, quais foram os passos que eu trilhei para conseguir chegar neste caminho e o que você pode fazer também para que você chegue nesses objetivos de uma forma mais rápida. Então, eu separei aqui 10 passos que eu fiz, né, durante esses últimos 6 anos da minha vida, que me ajudaram a chegar nesse número. Não vou dizer que foi algo fácil ou rápido, porque eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu já tenho 31. Não foi nada de trabalho escravo, foi opção mesmo, porque nós vivíamos dias difíceis, né? Então eu tinha que ajudar em casa. Mas vamos começar. Eu acho que na minha posição número 10, eu acabei até de dizer para vocês, né? Comecei a trabalhar desde muito cedo. E porque eu precisei começar a trabalhar muito cedo, eu comecei a entender e ter um pouco de noção sobre o que era o dinheiro, né? O dinheiro não era algo que simplesmente surgia na minha mão. Foi algo que desde cedo eu tive que trabalhar para poder ter. Se eu não trabalhasse, eu não teria, né? Eu teria ali o que minha mãe conseguia dar pra gente dentro de casa, que era o sustento, os nossos mantimentos e as nossas vestes, né? E era isso, sim, né? Então, não vou dizer que a minha infância foi, oh meu Deus, foi horrível. Não, mas eu precisei trabalhar muito cedo e, obviamente, eu amadureci, né? Mais rápido que a maioria das pessoas, talvez, ou talvez não. Depende de quem tá falando comigo, né? Do meu dia, do meu estado emocional. Mas, no geral, eu diria que ter começado a trabalhar muito cedo talvez tenha acelerado um pouco esse processo e tenha me dado um pouco mais de estabilidade mental, psicológica, para lidar melhor com o dinheiro que hoje em dia eu tenho e estou criando. Segredo número 9. Eu não sei se é um segredo ou se é um sei lá o que, mas foi ter saído do Brasil. No Brasil, eu já tinha, quando eu saí, eu já estava trabalhando em Big Four, eu estava bem colocada profissionalmente, eu trabalhava com auditoria externa e eu sempre tive na minha cabeça que eu iria virar uma sócia de Big Four, né? E hoje, pessoas que entraram na minha turma lá em 2012 se tornaram sócios, por exemplo, na Grant Thornton. Então eu sei que eu também tinha essa capacidade, esse potencial. Porém, muitas coisas aconteceram. Eu saí da Grant Thornton, fui trabalhar em banco, depois eu voltei para auditoria, que foi na Deloitte. Depois eu saí da Deloitte e fui para a Irlanda. Então, eu achei que eu iria voltar, né, depois de 8 meses na Irlanda, mas isso nunca aconteceu. E cá estou eu aqui na Áustria, 6 anos e alguns meses depois, dividindo essas experiências aqui com vocês. Mas eu acho que ter saído do Brasil também acelerou o meu processo muito mais. Não sei, não vou dizer que eu não conseguiria, mas eu não sei se nos últimos 6 anos, né, de 2017 até hoje, eu teria tido o mesmo desenvolvimento e desempenho financeiro que eu tive em comparação aqui na Europa, né? Então, ter saído do Brasil definitivamente foi uma outra chavinha essencial dentro dessa minha mudança e desse meu desenvolvimento financeiro. Segredo número 8, meu povo. Eu tenho certeza que talvez algumas pessoas vão discordar, até porque o ensino superior não é tudo, mas ele é importante, tá bom? Então acho que a gente não pode menosprezar e falar não precisa de faculdade, tá tudo bem e você vai conseguir crescer. Obviamente você vai, mas dependendo da profissão que você quer exercer, você vai precisar ir para uma faculdade, você vai precisar de uma qualificação, né? Você não consegue ser um médico, operar pessoas se você não tiver passado pela faculdade, tiver feito a sua residência, tiver o seu CRM, né? Você não vai conseguir advogar se você não tiver lá a sua OAB, você não vai conseguir assinar um balanço contábil se você não tiver o seu CRC.
né? Então, existem profissões que demandam, sim, um certo grau técnico. E quando eu saí do Brasil, eu era contadora, sim, no Brasil, mas eu fui além. Eu fui me qualificar com o ACCA e isso aumentou o meu valor de mercado, assim, múltiplas vezes. Então, obviamente, o salário que eu tenho hoje e os ganhos que eu consegui obter durante esses últimos 6 anos, eu devo boa parte a ter me qualificado profissionalmente e ter gerado mais valor de mercado, né? Ter aumentado o meu valor de mercado. E o ponto número 7 foi subir nas escadinhas profissionais, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei como trainee, semi-sênior, sênior de auditoria. Na Irlanda eu tive que regredir muitas casinhas até eu chegar num emprego melhor, na qual eu era semi-sênior de auditoria novamente. Porém, voltei a ser contadora na seguradora que fui trabalhar, né, na Asset Management Seguradora. Quando eu cheguei aqui na Áustria, eu era gerente júnior e hoje eu sou gerente. Então, essa escadinha profissional, obviamente, né, conforme a gente vai escalando, o nosso valor de mercado, o nosso salário, ele vai aumentando conforme. E isso fez muita diferença, né, nos últimos 2018, 19, 20, 21, 22, 23, nos últimos 6 anos, né, eu consegui crescer. Eu mudei de empresas e de cargos dentro de empresas também. Hoje aqui na Áustria, né, eu só trabalhei nessa primeira empresa e continuo nela até hoje e estou crescendo profissionalmente, então subir a escadinha, gente, vai fazer muita diferença, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, você fala assim, meu salário hoje é, sei lá, R$1.000. E a gente tem talvez um pensamento ali bloqueado que a gente vai continuar com esses mesmos R$1.000 pelo resto da nossa vida. Ou €1.000, $1.000, não importa, né? Só que quanto mais valor de mercado você consegue agregar, quanto mais você consegue se desenvolver profissionalmente, mais valor de mercado como profissional você tem. E isso vai fazer uma grande diferença na hora de você negociar um salário, renegociar um aumento salarial, ou uma entrada numa empresa, ou até mesmo uma possível saída, né? Então, tenha isso em mente. Olha, esse aqui eu não acredito que eu não fazia no Brasil, mas eu não fazia. Esse é de lascar, esse é de matar, esse é de matar, gente. Investir. Acreditem ou não, eu comecei a investir aqui na Europa. No Brasil, meu dinheiro era todo na poupança. Ai, minha poupança nem é grande, viu? Brincadeiras à parte. Mas eu só comecei a investir aqui na Europa, no ano de 2020. Foi o pior ano da história da Bolsa. Mas isso fez também muita diferença, porque hoje em dia os meus ganhos, né, os meus investimentos, os meus aportes não são formados apenas pelos meus rendimentos, né, pelo meu trabalho, mas também pelos meus dividendos e ganhos esporádicos que eu tenho dentro da Bolsa de Valores mesmo. Então isso faz uma grande diferença. Todos os meses, né, eu já estou numa faixa de gerar mais ou menos uns 350 euros de dividendo, né, líquido, né, bruto, dá mais ou menos na casa de uns 500 euros, assim, arredondando. Então, isso é 100% reinvestido e, obviamente, isso vem aumentando ainda mais o meu portfólio e o montante de investimento que eu tenho hoje em dia. Agora, ponto número 4 e 3, né? Os dois vão muito juntos. Em 2018, eu tava ali ganhando uns 20 mil euros anuais, mais ou menos. Eu estava trabalhando na primeira empresa lá na Irlanda e eu era trainee de contabilidade. Eu ganhava 20 mil euros anuais e eles pagavam os meus estudos do ACCA. E aquilo ali, pra mim, mudou uma chavinha, né? Porque antes eu tava trabalhando de babá e garçonete, e aí, de repente, fazendo um bico aqui, um bico ali e tal, ganhava uns 1.000 euros no mês. Mas aí, de repente, eu já tava ganhando, tipo, 1.600 só nessa empresa e ainda continuava fazendo uns biquinhos, então eu cheguei a, tipo, 2.000 euros. E foi nesse momento, ali em 2018, no final de 2018, que eu aprendi sobre o movimento FIRE, né, que é Financial Independence Retire Early. Então, você se tornar financeiramente independente e poder se aposentar de forma mais cedo. Quando eu ouvi essa teoria pela primeira vez, eu fiquei assim, tipo, impactada. Fui lá calcular os meus números, falei, se eu gasto tudo isso aqui, a taxa de juros sendo essa, eu preciso desse montante, que eram uns 400 mil euros, e eu falei, agora preciso juntar esses 400 mil euros, entendeu?
E ali naquele plano, eu, na verdade, fiz um plano na qual o meu salário não mudava. O meu salário era aqueles mesmos 20 mil euros, porque hoje em dia, apesar de eu ter um salário muito bom, eu não imaginei que em 6 anos eu conseguiria mais que quadriplicar o meu salário. Então, quando eu fiz aquele planejamento ali, era uma coisa assim que parecia tão distante, e hoje em dia eu tô tão mais próxima disso que, assim, realmente ter feito o plano, ponto número 4, e ter seguido o plano, ponto número 3, fizeram toda a diferença em eu conseguir atingir o montante que eu tenho de investimento hoje, e espero que você consiga montar o seu plano. Eu vou fazer um vídeo sobre como montar o seu plano FIRE também, para que você consiga ter um direcionamento e não desistir quando as coisas ficarem difíceis, porque às vezes as coisas sim ficam mais difíceis, mas aí a questão é, você vai desistir? Talvez esse mês tenha apertado, ou as coisas tenham sido mais complicadas 1, 2 meses, mas você não pode pensar em desistir, porque quando você pensa em desistir, aí desanda tudo, entendeu? Então não pode. Desistir não pode. A gente pode dar umas tropeçadas, cair, levanta, dar uma arrumada na roupa e volta, entendeu? Ponto número 2. Ponto número 2, e esse aqui eu acho que é realmente o topo do topo da minha lista. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa minimalista, nem que eu sou uma pessoa mão de vaca. Eu simplesmente sou uma pessoa que gasta com aquilo que é importante pra mim. Hoje em dia eu vejo que pra mim está sendo importante ou será importante investir em roupas, né? Eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa e realmente estou assim com pouquíssimas roupas, com pouquíssimas opções. Então eu vou precisar tirar um dinheiro do meu planejamento para comprar, né? Não vai ser agora esse ano, talvez no ano que vem, quando eu estiver fazendo meu planejamento do próximo ano, e pronto. Não tô dizendo que eu vou usar a mesma roupa todos os dias, não, vocês vão ver até que eu vou mudar de roupa em alguns vídeos, mas eu só compro aquilo que realmente me é necessário. Se não é necessário, não tem a necessidade de eu tirar o dinheiro do que eu posso investir e ganhar mais dinheiro com isso, para simplesmente gastar com besteira. E a cereja do bolo. Eu acho que se você é imigrante, assim como eu, talvez você vai se sentir abraçado ou abraçada, e eu espero que você se sinta. Eu parei de me enxergar e ter a mentalidade da imigrante. Tipo, eu sou imigrante, eu não vou conseguir. Eu sou imigrante, meu inglês não é bom. Eu sou imigrante, meu alemão não é bom. Eu sou imigrante, eles vão preferir uma pessoa local, eles vão preferir um europeu. Gente, eu simplesmente apertei o botão. F. E esqueci que eu sou imigrante. Toda vez, hoje em dia, eu não tenho procurado emprego, estou muito feliz onde eu estou. Mas, depois que eu saí da Irlanda, quando eu vim pra cá, e ainda naquele momento meu alemão era péssimo, né? Não que hoje em dia tenha melhorado muito, mas tá um pouquinho melhor, entendeu? Mas assim, quando eu ia pra entrevistas, eu ia com postura. Tipo, eu sou a Daiane Cavalcante, eu sou uma profissional, tenho tantos anos de experiência, sei fazer isso, o problema é esse, dessa forma que eu resolveria. Ponto final. Eu sou a Daiane Cavalcante brasileira. Nem importa, eles vão ver isso no meu currículo, mas se eles me chamaram para uma entrevista, significa que eu tenho a capacidade tão boa ou igual a um local. Porque se eu não tivesse, eles já teriam me desconsiderado do processo deles. Então, assim, perca ou... como é que fala quando a pessoa... Enterre a sua mentalidade de imigrante. Tá bom, você não nasceu aqui, você não fala a língua de forma materna, não é sua primeira língua, você é um imigrante, você tem accent, você esquece, você não consegue às vezes compor uma palavra, às vezes a gente não consegue compor uma palavra, uma frase nem em português, né? Quem dirá num outro idioma, num terceiro, num quarto, num quinto idioma, né? Então, assim, enterre a mentalidade de imigrante, porque enquanto você continuar se vendo como imigrante, eu não tô falando, eu sou uma austríaca, não, mas você precisa enterrar essa mentalidade para que você consiga evoluir profissionalmente, né? Eu não vou conseguir porque não sei o que, eu não vou conseguir. Não, se você tiver que conseguir, você pode ter certeza que você vai conseguir, mas é essencial que você apague essa mentalidade da sua vida, da sua história, mesmo que você seja imigrante até o seu último dia de vida, tá bom? Bom, acredito que seja isso para o vídeo de hoje. Falei um pouco, me alonguei demais aqui, perdão, mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!